Rapaz, se tem um povo que tem crescido consideravelmente em nosso país, assumindo publicamente a sua postura conservadora e afetando as mentes daqueles que pensam diferente, é o povo cristão. Principalmente aqueles evangélicos e católicos que travam ali a sua luta contra inimigos imaginários. Desde o espírito do anticristo, segundo eles, e até os arquitetos de teorias da conspiração, passando por demônios, forças espirituais da maldade e por aí se vai. Mas às vezes, o espírito do anticristo, segundo eles, se utiliza da política e de seus representantes para assumir uma postura que os cristãos consideram ser particularmente perseguição religiosa. Cada item de uma nova lei, decreto, resolução, requerimento ou emenda constitucional que mexe com o seu status quo, com a sua situação atual, é motivo para uma interpretação de perseguição religiosa das mais ferrenhas. Mas será que o governo, no que pese a autonomia administrativa, litúrgica, dogmática dessas instituições, inclusive a sua autonomia financeira e todos os benefícios que elas já recebem do governo, será que o governo, o Estado, não tem de disciplinar as relações destas instituições com a sociedade em suas plenas estruturas de convivência, presídios, hospitais, escolas? Será que o governo não tem que realmente disciplinar o trabalho dessas instituições? O serviço ou o desserviço dessas instituições? É sobre este assunto que eu gostaria de falar logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal. Para mim é uma grande satisfação estar com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. E como eu dizia, você é muito bem-vindo. Receba o meu cordial abraço, meu caloroso abraço, você que está nos diversos estados do Brasil, em todas as regiões administrativas, as regiões geológicas também, norte, nordeste, sul, centro-oeste, no leste do Brasil, no sul do Brasil. Receba o meu cordial abraço. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa que teve a atitude de sentar na sua poltrona e assistir ao canal Vigilante da Razão nesse momento. Eu me sinto muito privilegiado. É sério. É sério. Você que está no seu laptop, você que está aí no seu smartphone, está no seu tablet ou está na sua Smart TV, seja bem-vindo. Esse é um canal que trata sobre diversos assuntos importantes para você e para toda a sua família. Aqui nós tratamos sobre política, religião, agnosticismo, sobre questões importantes que vão trazer até você um raciocínio crítico, um raciocínio lógico, a razão para a sua vida. Porque, infelizmente, nós vivemos numa situação onde a ilusão é confundida com a realidade. A realidade ela é substituída pela fantasia. E a fantasia é tratada como se realidade fosse em diversos aspectos da nossa vida. Então é preciso que a gente dê uma atenção especial aos canais céticos, aos canais racionais. Mesmo que você não concorde 100% com o que se fala. Mas é importante que você dê atenção ao que eu e os meus colegas falam. Porque de ilusão o mundo já está cheio.
sabe? De mentira, de malandragem, o mundo já está cheio. Então precisamos abrir os nossos olhos. Por exemplo, no vídeo de hoje, eu gostaria de tratar, junto com todos vocês, sobre uma verdadeira fake news. O que é uma fake news? Uma notícia falsa, que tem aí penetrado em diversas classes sociais, diversas pessoas, de diversas linhas de pensamento, de filosofia e até mesmo de religião ou não religião. As pessoas estão tentando se convencer, muitas pessoas, de que no Brasil existe perseguição religiosa. Existe perseguição religiosa no que diz respeito às grandes religiões, as religiões que são dominantes no nosso país. Eu falo do catolicismo, do evangelismo, eu falo de diversas religiões que clamam para si a primazia do discurso religioso, e essas religiões se acham ofendidas, se acham prejudicadas pela forma com a qual o nosso país vem tratando elas nos últimos anos. Então eu quero analisar, e o vídeo de hoje tem o seguinte tema: o mimimi dos religiosos. Isso mesmo, o mimimi dos religiosos. Os religiosos, em sua grande maioria, eles trazem consigo uma ideia de que eles são pessoas privilegiadas. Essa é a grande verdade. Se você tem uma religião e você acredita cegamente nessa religião, que você conversa com o seu próprio Deus, com o Criador dos céus e da terra, é muito comum e até tentador você não se sentir uma pessoa privilegiada, porque a Bíblia diz, por exemplo, que o servo de Deus é o sacerdócio real, é a nação eleita, é o povo adquirido, é, na verdade, a primazia da criação, a coroa da criação. Então, é necessário que a gente esclareça algumas coisas aqui. Quem tem uma prática religiosa, uma religião definida, não é melhor do que ninguém. Não é melhor do que uma pessoa que de repente não professe a mesma fé. Isso os religiosos precisam entender. Você não é superior a ninguém porque simplesmente você tem uma prática religiosa, não. Muito menos se você não tem uma prática religiosa, como nós ateus não temos. Isso não nos torna pessoas diferenciadas, pessoas privilegiadas, nem intelectualmente, nem muito menos no gozo dos nossos direitos assegurados por lei. Porque existe uma lei que diz, por exemplo, que todo ser humano tem os mesmos direitos. Agora, há pessoas que estão, por exemplo, acometidas por enfermidades. Essas pessoas precisam de um tratamento especial. Você concorda comigo? Basta raciocinar um pouco para entender que essas pessoas precisam, de fato, de um atendimento especial. Do mesmo jeito, as pessoas que estão apenadas. Sim, as pessoas que cometeram delitos e que estão aguardando o julgamento custodiadas, ou estão preventivamente detidas, ou que já foram condenadas e estão ali cumprindo com a sentença pela qual elas passaram e foram condenadas. Pois bem, acontece que o rebuliço que vem afetando o povo brasileiro, a mídia, os meios de comunicação, fora os escândalos aí envolvendo pastores que falam bobagens em rede nacional e postam aí nos seus canais de comunicação, né? A exemplo de pastor que disse que beijou a filha, essa coisa toda que eu não vou estar datando o vídeo, não vou estar datando o vídeo. Porém, você sabe, a gente fala o que fala porque o sistema religioso dá assuntos, entrega de bandeja assuntos para os canais céticos, os canais ateus, agnósticos falarem. Então,
Fica até uma dica para você que pensa que os canais como o Vigilante da Razão está praticando atos de intolerância religiosa porque falamos o que falamos a respeito das coisas que falamos. Isso não é verdade. Nós apenas repercutimos a notícia, que já foi noticiada. O fato que já foi noticiado e que já vem sendo debatido. Aí nós precisamos dar nossa opinião, porque é um direito constitucional. Estava falando de Constituição, direito constitucional à livre expressão e opinião. Do mesmo jeito que existe a liberdade religiosa também. O que acontece? Saiu uma resolução, e essa resolução, ela foi do órgão, ela partiu do órgão que regula os presídios em nosso país, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse órgão é quem rege as relações de convivência entre os detentos, entre os agentes públicos e os detentos. É o órgão que fiscaliza o trabalho das penitenciárias no Brasil afora. Ele emitiu uma resolução de número 34, em 24 de abril deste ano, de 2024. Então, o que diz essa resolução? O que trata essa resolução? Eu até fiquei estranhando o fato de que essa resolução traz mais do mesmo. Não tem nada de novo, na minha opinião, na análise de cada item dessa resolução. Ela fala sobre o direito à assistência socioespiritual e à liberdade religiosa das pessoas privadas de liberdade. E aqui eu deixo o meu apelo para que você pense do ponto de vista racional e não use a emoção. Na mente do trabalhador brasileiro, da pessoa que é direita, fica aí uma ideia de que os presos já têm muitas regalias. Porém, os órgãos de proteção à vida das Nações Unidas, as leis brasileiras, que muitas se baseiam na Constituição brasileira, ela prevê que o ser humano deve ser tratado com um mínimo de dignidade, até mesmo aqueles que estão apenados. Então, por favor, eu sei que você é uma pessoa extremamente inteligente. O que acontece e que tem sido motivo do burburinho todo dos evangélicos, bancada evangélica, que é a bancada do mimimi evangélico, é o que inspirou o título deste vídeo, o tema deste vídeo. Já se manifestou, chamando o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para se explicar. Já teve um deputado da bancada que disse que ia fazer esse pedido formalmente. Enfim, está um burburinho medonho. Por quê? Porque parece que na mente dessas pessoas existe uma tendência para que essa lei impeça o detento de se converter. Eu analisei esta resolução, item por item, e comparei com a resolução anterior, que é de 2011. Eu gostaria de trazer, com muita humildade, a análise dessas duas resoluções e a comparação dos principais itens. Talvez você ache muito cansativo analisar item por item, então eu vou focar nos principais itens e fazer uma correlação. Então vem comigo para o StreamYard para que a gente analise cada uma dessas resoluções. Eu acho que você vai gostar. E porque eu já analisei e eu percebi que só trata-se de puro mimimi. E os evangélicos, bem como alguns católicos, são especialistas em mimimi. Quem não se lembra da história recente do nosso país, quando o Brasil estava vivenciando uma das grandes pandemias mundiais, morrendo gente à torto e à direita, e as igrejas se preocupando em serem ou não serem enquadradas como instituições essenciais. Você lembra disso? E quando surgia alguma determinação por parte do governo, no sentido de fechar as igrejas, os pastores chiavam.
Tadinhos deles, doidos para continuar arrecadando dízimos e ofertas, doidos para continuarem fazendo o seu proselitismo religioso misturado com politicagem barata, fake news, sabe? Teve pastor, inclusive, que chegou a chamar a pandemia de fraudemia. Olha só, insinuando que a pandemia era uma fraude. Mas não é sobre este assunto que eu queria tratar. Vocês vão até o StreamYard comigo agora, para a gente analisar em duas telas diferentes essas duas resoluções, os principais itens. Venha comigo, por favor. Conforme eu falei para vocês, estamos aqui no StreamYard para que nós possamos analisar os pontos principais que têm sido motivo de grande repercussão, no meu ver, desnecessária. Por quê? As resoluções de número 8, de novembro de 2011, e a resolução de número 34, de 24 de abril de 2024, são similares em muitos pontos. Isso você vai perceber com muita clareza agora, nesse exato momento. Então, por exemplo, na resolução de número 34, de 24 de abril de 2024, em seu artigo 1º, e o item número 5º, diz o seguinte: a pessoa privada de liberdade será assegurado o direito à expressão de sua consciência, filosofia ou prática de sua religião, de forma individual ou coletiva, devendo ser respeitada a sua vontade de participar ou de se abster das atividades de cunho religioso. Então, não é obrigatório participar. Essa resolução é a mais recente. A resolução de 2011, que foi substituída por essa de 2024, consta também dessa mesma orientação, sendo que no item de número 4 e não 5º, a pessoa presa será assegurado o direito à expressão de sua consciência, filosofia ou prática de sua religião, de forma individual ou coletiva, devendo ser respeitada a sua vontade de participação ou de abster-se de participar de atividades de cunho religioso. Está aqui. A mesma coisa. É mais do mesmo. Mais do mesmo. Então a pessoa tem o direito. Agora vamos a uma questão que é muito, mas muito polêmica, que é a suposta proibição de mudança. A suposta proibição de mudança de religião. No artigo 1º da resolução 34 e no item 6º, diz assim: será garantido à pessoa privada de liberdade o direito de mudar de religião. Mudar de religião. A qualquer tempo, sem prejuízo de sua situação de privação de liberdade. Essa nova resolução fala dessa forma. A resolução antiga, esse item estava no item de número 5. Esta matéria estava no item de número 5. Será garantido à pessoa presa o direito de mudar de religião ou filosofia a qualquer tempo, sem prejuízo da sua situação prisional. Então, meus amigos e minhas amigas, é muita demagogia por parte dos religiosos em dizer que estão sofrendo perseguição religiosa, que as pessoas detentas estão privadas do direito de se converter. O que eles querem? Eles querem dominar. Eles querem fincar sua bandeira e não deixar que outras religiões se manifestem. Elas querem ter a primazia. Elas querem anunciar o único e verdadeiro Deus e os outros deuses são falsos. As outras formas de crença são falsas. Na realidade, esse é um desejo expansionista. Estão mais preocupados em garantir recursos, porque criticam também o fato de que, tanto na Resolução 8 quanto na Resolução 34, a proibição de as igrejas obterem doações e venderem produtos da fé, produtos relacionados à fé, nos locais de cumprimento de pena e de sentença.
Então, o que, na verdade, está em jogo? As instituições religiosas querem que a forma com a qual elas trabalham sejam plenamente administradas por elas mesmas e que o governo não faça nada a respeito, graças ao direito que elas têm de livre expressão de fé e de prática religiosa. Só que isso não é possível. Não é possível. Já houve muita permissividade. Até porque, embora que tanto essa resolução 8 quanto a 34 fala de que não deve existir nenhum símbolo que esteja afixado definitivamente ou marca afixada definitivamente nos locais de culto que vinculem aquele estabelecimento a uma única religião. Isso daí dói no lombo dos religiosos, porque eles não querem se misturar com outras profissões de fé. Entenda que aqui, pelo menos em Pernambuco, há um entendimento para que haja um local público e coletivo para que todas as religiões se reúnam num dia específico, claro, com o devido aval da autoridade que cuida, que dirige os estabelecimentos prisionais. Isso eles não querem. Eles querem ter prioridade, eles querem ter exclusividade. Exclusividade. Então a gente precisa parar e pensar, sabe? Se o que está sendo alegado tem algum embasamento ou não. Era sobre isso que eu queria falar nesse pequeno demonstrativo aqui, nessa pequena comparação que eu fiz entre as duas resoluções. Eles alegam que essa resolução tira direitos das igrejas e representa uma ameaça ao trabalho das igrejas, como os jornalistas inescrupulosos da Jovem Pan falaram que tratava-se de uma censura religiosa. Como assim censura religiosa? É porque eu não vou ler a resolução até o fim, porque o vídeo vai ficar imenso, vai ficar muito grande. Mas o que acontece é que há uma liberalidade por parte da lei, por parte da resolução, no sentido de que as igrejas têm os seus direitos preservados e as demais religiões. Só que eles não querem. Parece que eles não querem dividir o espaço. Não querem dividir a atenção dos presos. Querem invadir o direito constitucional de liberdade religiosa e de liberdade de filosofia dos presos, impondo. Só existem dois caminhos: servir a Deus ou servir ao diabo. Se você não está do meu lado, você está contra Deus. Essa é a grande verdade. De volta aqui com todos vocês, meus amigos e minhas amigas, ficou aí a certeza clara e objetiva que, comparando uma resolução com a outra, por que eu fiz isso? Porque uma resolução, a desse ano, cancelou, revogou a anterior, que era a vigente, de 2011. E se em 2011 os evangélicos já tinham acesso, os católicos também, as religiões de matriz africana que quisessem também visitar os presídios, tinham acesso, nada mudou. Nada mudou. O que se modificou foi apenas alguns poucos itens, como vocês puderam perceber. Teve item que somente mudou de lugar. Era o quarto, virou o quinto. E assim, sucessivamente, essa resolução representa mais do mesmo. Mais do mesmo. É fato que, por exemplo, as religiões, principalmente as religiões evangélicas e católicas, elas se aproveitaram da boa-fé do Estado em conceder espaço para elas e adentraram nos presídios. Hoje existem capelas ligadas à Igreja Católica instaladas nos presídios. Existem também igrejas evangélicas instaladas nos presídios. Existem práticas ritualísticas. Não sei se existe cobrança de dízimo e de oferta. O que eu sei é que tanto a resolução de 2011 quanto a de 2024 proíbem a cobrança de contribuições, a venda de artefatos religiosos, enfim. Mas você pode presenciar, você pode perceber aí, por A mais B, ficou provado que uma resolução ela não tem muita coisa de diferente
são similares, são idênticas. Então, por favor, se você anda espalhando aí notícias de que a resolução 34 ela impede o direito do preso se converter a outra religião, isso é mentira. Isso é canalice de quem anda espalhando isso. É canalice de quem anda espalhando essas histórias. Porque, na realidade, fica previsto, e você viu, fica previsto que o preso pode se converter a qualquer momento, pode mudar de religião a qualquer momento. A grande questão é que os religiosos querem continuar tendo acesso a todos os presos, sendo muitos desses presos coagidos a participar dos cultos, até mesmo pela comunidade de alguns agentes penitenciários. Então, os presos seguem a boiada e participam de forma coercitiva, muitas vezes. Não digo obrigatória, mas coercitiva. Eles são coagidos a participar. Isso sem contar que muitos presos não têm o seu direito ao exercício da sua fé preservados pela presença e participação e insistência do religioso. O simples fato de você pregar e no final fazer o convitezinho. Isso aí já representa uma pressão psicológica. Não se engane com relação a isso. Ok? A decisão sempre é pessoal. Sempre é pessoal e deve ser pessoal. Ok? Então, fica aí, meus amigos e minhas amigas, a dica. Vamos parar de publicar notícias falsas, notícias incorretas. Vamos parar com essa besteira de achar que existe perseguição religiosa no Brasil por parte do Estado. Isso não existe. O que existem são casos de perseguição religiosa envolvendo religiões minoritárias, religiões de matriz africana. Isso aí a gente não pode negar. Existe. Existe mesmo, de fato. Porque quando você chega, por exemplo, num órgão público e está lá Jesus Cristo, a imagem dele crucificado, uma imagem de um santo, de uma santa, está ali uma Bíblia Sagrada aberta, o juramento que precisa ser feito à Bíblia Sagrada. Bem, se isso não é pressão psicológica, eu não sei o que é pressão psicológica ou imposição, eu diria. Mas a perseguição que os evangélicos e que os católicos se referem simplesmente só existe na cabeça deles. Eles que são assim, dessa forma, acham que são perseguidos e vêm ganhando espaço dia após dia no nosso país para impor a sua suposta teocracia. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, pessoal.